Olá, pessoal! Que bom estar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. Você já ouviu falar o que é a síndrome de burnout? Pois é. Hoje eu estou com a minha querida Norma Gamarra. É isso aí. Norma é psiquiatra e vai nos explicar tudo a respeito do assunto. Então você não pode sair daí. Depois da vinheta, você não pode perder. Aguardamos por você. Bem, pessoal, e como nós havíamos falado no início da matéria, hoje eu estou com a minha querida, é querida mesmo, hein, gente? Com a minha querida Norma Gamarra. Norma, é um prazer ter você aqui, minha querida. Muito obrigada, Denise. Obrigada pelo convite, tá? Eu agradeço também a TV Max pela oportunidade de estar falando sobre um assunto super importante, né? Que as pessoas escutam falar, mas que de repente não se sabe exatamente o que é, né? Sim. Aí agradeço também aos telespectadores, né? E aos internautas, e eu fico à disposição, caso depois tenham dúvidas, podem mandar, que eu terei muito prazer em tirar essas dúvidas de vocês. Que maravilha, que maravilha. Nós é que somos gratos por beber dessa fonte que é você. Nós é que somos gratos. Norma, minha querida, nós estamos num período, acho que nunca as pessoas precisaram tanto de um psiquiatra como agora, né, Norma? Muito. Gente, a Norma, ela é psiquiatra há mais de 20 anos. E vocês, melhor do que ninguém, sabem que eu só trago aqui pessoas da minha confiança. Pessoas que eu assino embaixo e digo: olha, gente, essa eu conheço, essa eu confio. E a Norma é uma dessas. Eu fico maravilhada quando converso com a Norma. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês vão conhecer um pouco da Norma nessa matéria. Eu tenho fé em Deus que outras vezes virão. Nossa, vai ser um prazer. É, então, entre tantos os temas que nós poderíamos falar, né, Norma? Para Meu hoje, nós Deus. escolhemos a síndrome de burnout. Sim, É esse mesmo o nome? é esse mesmo nome, né? Porque esse é o nome, síndrome de burnout. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Ou seja, a pessoa pode relatar estar sentindo alguma coisa e claramente você também percebe nessa pessoa alguns sintomas, por isso que chama síndrome. É uma denominação mesmo médica. E o burnout é o quê? Quando a pessoa. Burnout é o quê? Queimar. Sim. É como se a pessoa se queimasse mesmo. Meu Então, Deus. o burnout, a síndrome de burnout, é uma doença, tá? É um conjunto de sinais e sintomas em que a pessoa vai ter, além do esgotamento físico, mental, vai ter também sintomas de depressão, de ansiedade, né? E por isso que é um transtorno que é preferencialmente tratado pelo psiquiatra, mas que outros profissionais de saúde também podem diagnosticar. Então, a síndrome de burnout, você havia falado num cafezinho que nós tomamos, e até aqui também antes da nossa, do nosso bate-papo, que ele é exclusivamente, ou acontece muito na questão de trabalho, Sim, né? Quando a pessoa está trabalhando, exatamente. que dá aquele cansaço mental, aquele que muitas vezes as pessoas até associam pensando que é estafa, aquele esquecimento, aquela angústia da segunda-feira. Segunda-feira está chegando. E a pessoa começa Exatamente. aquela que eu chamo de síndrome da Na segunda-feira, segunda-feira, né. né? E diz: meu Deus, lá vem a segunda-feira. Eu acho que muita gente está se identificando com isso. Tem muitas pessoas que eu escuto relatos. Que, ai, Denise, poxa, eu estou trabalhando, mas olha, eu, eu vou para o trabalho, mas parece que eu estou indo para o Uhum. matadouro. Exatamente isso, tá. É porque, a gente tem os quadros de depressão e ansiedade, né, Claro. mas o que que é importante quando a gente vai definir uma síndrome de burnout? Tem que ter relação com o trabalho, Ah, não tem que esse é o é diferencial o da diferencial, síndrome. sim. Porque a gente sabe que a pessoa pode ter um esgotamento por conta de cuidar de um familiar em casa que está Sim. adoecido, de repente
mãe com vários filhos, que tem que administrar várias situações, etc. Não, a gente está falando de uma síndrome que, por definição, tem que ter relação com o trabalho. Ela não, os sintomas que a pessoa relata tem que ter relação com o trabalho que ela exercita. Tá vendo, pessoal? Então, essa síndrome, ela está relacionada ao trabalho. Se você sente algum sintoma, fala aí novamente os sintomas, por favor, Norma. Vamos lá, então, o que é a síndrome de burnout, né? A gente vai ter um quadro de esgotamento emocional e um estresse crônico, né? Que a pessoa pode relatar? Cansaço, uma fadiga, uma angústia, aquela coisa de chegar domingo à noite e ter que trabalhar na segunda-feira já causa um desgosto, um mal-estar mesmo, físico. É muito importante, tem que ter uma coisa física mesmo, né? A pessoa começa a ter muito esquecimento, um cansaço mental, ela começa a não produzir mais, ela começa a ficar devendo trabalho, o trabalho dela começa a ser um trabalho de uma qualidade inferior ao que ela está acostumada, né? E o humor também fica alterado. Começa a ficar mais irritada, a pessoa começa a ficar mais impaciente, e aí começa a entrar com os sintomas mais mesmo da depressão e da ansiedade, né? A pessoa começa a se isolar, começa a não querer mais se relacionar, tudo começa a cansar. A pessoa fica cansada o tempo todo, né? A memória fica falhando. É como se literalmente a pessoa começasse a se esgotar. Ela vai se esgotando, vai levando e vai levando o sintoma físico, o sintoma psíquico também, é o emocional que fica, é o físico que fica afetado, fica todo afetado. E eu acredito que nem só o cansaço, acho que muita gente deve associar o cansaço, a estafa do cansaço do tempo de trabalho, achando que é cansaço e não que é a síndrome, né? E às vezes a pessoa está com a síndrome. Já está com a síndrome. Porque você vai ver assim, a pessoa pode ter um trabalho muito cansativo, Claro, mas há uma coisa assim, quando você faz um trabalho que você sente satisfação, você vai trabalhar muito, mas você vai ficar satisfeito, vai ficar bem no final do dia do trabalho, ficar assim, você vai render, vai ficar feliz. Você vai chegar em casa, vai tomar um banho, vai comer aquela comidinha, conversar com os filhos, com o cônjuge ou com os amigos, vai ficar tudo bem. E no dia seguinte, mesmo trabalhando muito, você vai ficar esperando o momento de ir trabalhar, porque é uma coisa que te dá prazer. claro. Aí não tem esgotamento emocional. É o que eu costumo dizer. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente não Nossa. pode até cansar, mas não enjoa, você está feliz, Sim. né? Tem gente que fala, poxa, Denise, mas como pode você, há poucos minutos atrás, estava reclamando de dor, estava dizendo que estava assim, assado. Você começou a fazer a matéria, você se transforma, parece que sumiu a dor, sumiu É tudo. um brilho assim, Eu digo, né? gente, é o prazer de quando você faz o que você ama, o que você gosta. E eu penso assim, que quando a pessoa está com essa síndrome, mesmo que a pessoa esteja fazendo o que ela ama, talvez ela até perca Esse gosto esse gosto, né? perde. Então, pessoal, olha, quem tem algum problema relacionado a isso, quem imagina que por algum motivo não entende o excesso de cansaço, ou acha que é depressão, ou que está com esse esquecimento, que é um dos sintomas, não é? Exatamente. Aquela angústia, aquela insatisfação, porque às vezes começa a dar até insatisfação, né? Exatamente, a pessoa começa a perder a gana, o prazer, né? E é como se fosse vai contaminando a vida da pessoa, porque começa assim, como pode ser no trabalho, mas se a pessoa não cuidar disso, começa a contaminar outras esferas, né? Começa a afetar o relacionamento familiar, começa a afetar o relacionamento amoroso, hoje, por exemplo, eu atendi um policial, né? Uhum. E ele falou que ele está na beira de uma separação conjugal, por quê? Mas a origem do problema dele é o É o trabalho, trabalho, com certeza. tá? Algumas profissões, inclusive, são muito mais propensas a terem a síndrome de burnout, né? E aí você vê claramente como vai saindo da esfera do trabalho e vai invadindo família, relacionamentos amorosos, social, a pessoa começa a se isolar, se fechar, então você vê que a coisa vai crescendo. Ela começa no trabalho, mas ela vai invadindo a vida da pessoa. É isso. Como você mesmo havia falado, né? Tem profissões que parecem que
elas dão um empurrãozinho para que aconteça essa síndrome, né? Se a pessoa não tiver cuidado. Sim, algumas E são. eu acredito também, me ocorreu alguma coisa aqui na mente agora, aí você me diz apenas se sim, se não sei Uhum. se, o que você acha. Em trabalhos em que você tem aquele assédio moral, ou que tem aquele chefe chato, que Nossa, briga, que não te valoriza, que, que grita com você, tudo de errado. tudo. Eu acredito que é meio caminho andado para uma síndrome de burnout. Sim, porque você começa justamente o ambiente de trabalho começa a ser um ambiente tóxico. Não é saudável, né? Não, assim, aquele chefe que grita, aquele chefe que chama atenção, que desrespeita, que chama na frente dos outros colegas, Sim, diminui a pessoa, ela está minando a autoestima dessa pessoa. Mesmo assim, ela pode até estar errada. Mas é uma questão de ser chamado num canto, numa reunião, e falar: olha, eu vi que a sua performance está assim, assado. Então, quando tem essa coisa da exposição, principalmente a exposição, sim. aí você vê é uma agressão, na É uma verdade. agressão, porque faz o outro passar vergonha, é uma falta de educação desse chefe que tenta se autoafirmar, não é? Fazendo isso na Sim. frente dos outros, porque não chama num lugar ali e fala com a pessoa quietinha, num canto, Mesmo, olha como essa doença ela é cruel, minando. porque mesmo pessoa saindo, a causa sai essa pessoa, né? E a pessoa que adoeceu não vai ficar bem só porque o outro foi embora. Ela Ela continua com os sintomas. continua com sintoma, ela Meu continua tendo que se Deus! tratar. Muito por quê? Porque a síndrome de burnout é um quadro depressivo ansioso. E a depressão e a ansiedade são transtornos que requerem uma série de cuidados para a pessoa realmente ficar bem. Depois, essa é aquela coisa, você fala que é nem uma caixinha de Pandora, aquela caixa de Aham, Pandora, claro. que você abre a caixa e Sim, todos os males do mundo sim, saem sim, e não conheço. voltam. Então, assim, quando você abre um quadro depressivo ansioso mesmo, né, quando a causa é o Você não consegue trabalho. colocar na caixinha de novo. Não, a pessoa assim, muitas vezes a pessoa sai do trabalho. Eu quantas vezes falei assim, até uma situação numa bancários são muito, eles adoecem também muito por burnout e pela pressão que eles recebem. Aí eu falei para para o meu paciente, falei: "Olha, vamos lá, vamos fazer os cálculos, quanto você vai gastar em saúde, se o banco vai te pagar tudo isso que você vai gastar nos próximos 5, 7 anos". Meu Deus! Ela pediu demissão, Com a saúde mental porque ou o trabalho porque a que não saúde é vai para tudo, compensar, ela né? é mente sã, corpo são. Completamente, porque se você parar para pensar, se a pessoa desenvolve um quadro de ansiedade, ela pode desenvolver quadros de hipertensão, diabetes, dores crônicas, Insônia, insônia, né? Então, na verdade, assim, a ansiedade, assim, o burnout é o conjunto, são os sintomas físicos, mentais, são síndromes depressivas, ansiosas relacionadas ao trabalho. Mas depois que você entra nisso, é isso aqui para sair também. Isso assim, a pessoal de profissionais de saúde, médicos, enfermagem, técnicos, a pessoa de saúde em geral. Bancários também é uma profissão tensa. pela pressão das metas, né, você tem que Nossa, cumprir metas. tantas uma vez, quando uma paciente falou a meta que ela tinha que ter de depósito e uma coisa, eu fiquei assim, gente, surreal. Não tem como uma pessoa normal ter esse tipo né, de desempenho. Policiais de segurança Meu Deus, também, é. são muito. Não, ali é uma como é que eu posso dizer, ele sai de casa todos os dias sem saber se volta, né. Sim, assim, um dos principais motivos de afastamento na corporação realmente são os quadros psiquiátricos, Meu tá? Deus, Então, imagino, assim, é uma imagino. coisa bem pesada. Professores também, É? professores de rede pública também estão, assim, adoecendo com muita frequência, porque as condições de trabalho não são ideais. É Não, subir morro, enfrentar tiroteio, é verdade. fogo cruzado. Então, essa síndrome, como se, só de falar das profissões, o que você vê? O ambiente de trabalho faz um diferencial enorme, Sim, sim. As tá? condições. As condições de trabalho, se tem segurança, se tem um bom acolhimento, se tem uma boa chefia, Eu acho né? que são itens, assim, que vão somando, né. Exatamente. Assim, o síndrome de burnout é uma doença ocupacional.
Assim como tem gente que quebra a perna quando vai no trabalho e é considerada uma Sim. doença ocupacional, né? Aham. Ou uma pessoa que trabalha Um com acidente de trabalho. acidente de trabalho, tá? Então, como ela é considerada como uma doença ocupacional desde janeiro, 1º de janeiro de 2022. Então, é uma Graças a coisa Deus. recente, né? Muito recente. Nossa, 1º de janeiro 2022. do ano passado. 1 ano, pouco mais de 1 ano, gente. Tanto que, assim, um laudo médico, não é laudo quem faz é perito. Um atestado médico, Sim. né, pode ser fornecido pelo médico do trabalho, pelo psiquiatra, é considerada uma doença psiquiátrica, né? Então, na verdade, assim, mudou bastante, tá? Porque antes a gente eu não colocava como, até agora, assim, na verdade, se a gente for seguir a lei certinha, né? Eu não posso falar que a pessoa tem uma síndrome de burnout que está causando o afastamento do trabalho. Eu tenho essa atribuição do médico do trabalho, Sim. que é uma doença ocupacional. Mas eu posso apontar que a causa é essa e o adoecimento de depressão e ansiedade. Aí você encaminha para o médico do trabalho? Não, a gente faz, o psiquiatra faz essa avaliação, Ah, faz o diagnóstico, tudo certinho, e com esse diagnóstico, né, o empregado ele tem direito ao afastamento para sim, tratamento, sim, que pode ser de 15 dias, que é pela lei trabalhista, sim. seletistas, né? Sendo que esses dias podem ser seguidos ou pode ser ao longo de 60 dias, né? Por exemplo, pegou 5 5 dias. dias, 5 dias e 5 dias. Exatamente. Ao longo de 60 dias, que é pela lei trabalhista, Sim. né? Só que esses quadros não ficam Com bem 15 dias. com 15 dias. Principalmente quando a pessoa começa já a apresentar depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade são meses de afastamento. Com às certeza. vezes, né? E aí a coisa se estende. E aí até já me perguntaram se pode levar a ter uma aposentadoria por invalidez. É difícil, porque afinal de contas, quando você afasta essa pessoa do seu trabalho, que está causando esse adoecimento, ela melhora. É possível você ter uma síndrome de burnout, se tratar, receber a alta e voltar a trabalhar e trabalhar bem. Graças a Deus. Isso é possível, porque às vezes a gente cria assim uma ideia de que a pessoa nunca mais vai conseguir trabalhar, que nunca mais vai conseguir fazer. E não, a pessoa pode voltar a trabalhar, porque muitas vezes ela vai adoecendo por uma série de fatores, né, de estar fazendo um trabalho que ela não se sente bem, Claro, pelo assédio moral. assédio moral. As situações mudam, porque a chefia, a gente consegue que É volte para rotativa. outro lugar. Exatamente. Então, As- quando volta, já vai num momento melhor, É verdade. entendeu? O importante é fazer o tratamento, Sim, que esse tratamento vai te dar até, eu acredito, para o paciente mais esteio, mais alicerce para ele sim, enfrentar aquela situação, né? exatamente. Mesmo que a situação persista. Sim, porque aí você começa a trabalhar com esse paciente, eles voltam, muitas vezes voltam ainda medicados. Isso. Eu falo assim, a gente está te preparando para você voltar para sua vida. Ela vai ter armas para enfrentar Exatamente. esse monstro. Uma terapia, né? A terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada para o burnout, né? Porque a cognitivo-comportamental ela vai te ajudar a identificar as causas, o que te leva ao adoecimento e criar mecanismos, criar maneiras de lidar com isso, assim, de administrar melhor o Sim, estresse, sim. né? Então, assim, um tratamento, se a gente falar tratamento, né? Ideal é uma boa terapia que te ajude a identificar o que te levou a adoecer. Porque às vezes a pessoa não consegue perceber. Às vezes a relação com o trabalho é que adoece, não é nem o trabalho. Ainda bem que ele caiu em si. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa adoece, às vezes, uma coisa interessante, não é nem porque o lugar seja muito ruim, mas a relação que a pessoa estabelece com o seu trabalho. Tá vendo, gente? Então, existe N coisas que pode provocar a síndrome de burnout. Bom estar com você. Deixa eu te falar, existe mais alguma coisa que você gostaria de pontuar para os nossos telespectadores, para a turma da TV Max, pessoal da internet depois, que você acha que é fundamental e que nós, por algum motivo, esquecemos ou passou despercebido? Então, assim, quando você sente assim, que você não está bem, aquela coisa de acordar no domingo à noite, você já vai deitar com peso na alma, acorda segunda de manhã, pensando, por que eu tenho que ir para esse lugar, né? Às vezes você ainda não adoeceu, Ok. você ainda não está na síndrome de burnout. É um momento de parar
e procura uma ajuda. Um psicólogo, uma pessoa para conversar contigo, até mesmo, às vezes, conversar com a própria chefia da onde você está trabalhando e falar: não estou me sentindo bem. Seja honesto, fale sobre os seus sentimentos, né? Porque muitas vezes a gente consegue evitar que a pessoa vá para o quadro da síndrome de burnout e, portanto, ao adoecimento, né? Sim. De pequenos movimentos. Se a coisa não está bem, pare, reflita, peça ajuda, né? O que tem como evitar chegar lá. Porque depois que você entra na síndrome, que você entra num quadro de depressão e ansiedade, a coisa complica. Norma, minha amiga, gratidão. Eu que sou grata, O- assim. Obrigada por você estar aqui. Obrigada Olha, nós aprendemos tanta coisa hoje com você. Que seja a primeira de outras tantas. Mas é um Tá bom? prazer. Obrigado, Norma. Vou falar assim, eu quero agradecer também a Maícia, que foi quem apresentou a gente, Ah, nossa né? querida Maícia. Maícia, um beijão, né? Beijo. Um beijo, Maícia. Olha, foi quem apresentou, foi um presente. A Maícia me deu um presentão, viu? Muito Presentão. bom. A Norma foi um presente da Maícia. Tá? E assim, agradecer a vocês, né? Assim, ao convite, a TV Max, né? Sim. E aos telespectadores. Eu tô aqui, se tiverem alguma questão, vai ter um canal que eu possa Sim, responder para claro. vocês, Lá no nosso canal né? no YouTube. Tá ótimo. E assim, os internautas também, que são pessoas, às vezes, aquela pessoa que não tem tempo de assistir na hora, mas depois vai assistir lá e depois. assiste. Então, assim, estou à disposição. Então, minha amiga, gratidão. Muito obrigada mesmo. Adorei. Muito bom. Eu adorei também, foi ótimo. E para vocês, que são sempre fiéis ao Ouvir OK, esse programa é sempre feito pensando em você. Para você, o meu muito obrigado de sempre e até a próxima. Tchau, tchau.